Amém? Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Família Campos está no suspense ainda ou já chegou? O André. Cadê o André? Não é você não, é o outro que está vindo aí. Bebezinho da Rafaela que está chegando. Vamos aproveitar para estar orando aqui para dizer, Jesus, que esteja tudo em dias lá. Essa criança está sendo esperada aí. Não é como diz o primeiro filhinho ali, com certeza o suspense é maior, né? Você que é nosso convidado, amigo e irmão, seja bem-vindo. Atento para aquilo que Deus quer falar ao seu coração, como já está falando, né? Como já falamos com Deus também, a gente colocando a nossa vida diante do Senhor, e que esses cânticos de hoje tenham sido a sua oração, para Deus falar a sua vida ao seu coração agora. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, novamente. O nosso tema continua efeitos do fogo santo, e hoje nós vamos falar mais um efeito. Domingo passado foram 4, hoje mais um dos efeitos do fogo de Deus em nós. Amém? Mateus capítulo 3, de 1 ao verso 12, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. E que o que nós cantamos hoje, que como oração vamos declarar isso, faça, Senhor, um milagre em nós. Nós estamos falando de avivamento, falando do efeito do fogo santo. E hoje à noite, Senhor, o efeito que eu quero falar é o efeito avivamento, Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha, Deus, gerar vida no coração de cada um de nós, essa vida que nos leva, que nos impulsiona a viver um evangelho ainda mais excelente, um evangelho ainda mais de dedicação, um evangelho em que as ordenanças do Senhor fiquem bem sensíveis a nossos ouvidos e coração e vida. Então nós te pedimos em nome de Jesus a tua bênção, amém. E oramos para que o Senhor esteja ali com a Rafaela agora, com o Willy, com a André que está chegando aí, Senhor. Então que seja um tempo bom agora, que seja um tempo cuidado pelo Senhor. Como costumamos dizer, que desde os profissionais a tudo que vai ser usado, seja para Deus cuidar da sua serva ali e daquela criança que está nascendo em nome de Jesus. Amém, amém. Depois oramos por outras situações que a gente precisa orar. Amém? Estamos falando aqui de mais um efeito do fogo santo, que é o avivamento. E eu acredito que, eu gosto sempre de falar assim,
que a gente fala assim, olha, quem quer ser abençoado, né? Quem quer ser próspero, quem quer ser, né, bem cuidado por Deus, enfim, a sua vida esteja bem. Todos nós queremos isso, óbvio. E, né, como se diz, por mais simples que sejam meus pensamentos, e eu quero estar sendo abençoado, eu quero estar podendo dizer assim, não, eu quero ser abençoado. Mas querer, né, falando do querer, do avivamento, eu quero um avivamento. Nós acabamos de cantar aqui, eu quero viver um avivamento, eu quero viver esse avivamento. E eu quero fazer essa pergunta, quantos de nós aqui realmente estamos querendo viver esse avivamento? Nós cantamos, Senhor, eu quero viver um avivamento, eu quero poder estar passando por esse avivamento. Então, acho que, por outro lado, a gente pensando assim, todos nós queremos, como queremos ser abençoados, eu acredito que todos nós queremos aqui viver um avivamento, todos por seu entendimento, a sua compreensão, e às vezes a gente fala assim, bom, eu quero viver um avivamento, mas eu preciso de uma referência para me pensar. Qual é o avivamento que você quer viver? Você fala, eu quero viver um avivamento. Mas quando fala de avivamento, qual é a referência de avivamento que você tem no seu entendimento, no seu coração? Eu quero viver um. Mas qual é o avivamento que eu quero? Que eu tenho como referência, que eu tenho como modelo, por exemplo, né? Às vezes você está pensando aí, a gente olhando a nível de igrejas próximo da gente, e infelizmente nós podemos dizer assim, olha, eu não vejo, não sei de alguma igreja que está aqui perto de nós, que esteja vivendo um avivamento. Talvez algumas estão vivendo um tempo bom, de crescimento, né, de pessoas que estão chegando à congregação, alguns movimentos, mas avivamento. Você sabe de alguma igreja que está vivendo avivamento na nossa região? Eu não estou sabendo. Quem sabe tem, alguma igreja está vivendo, eu não estou sabendo. Então, quando a gente olha a nossa região, a nossa volta, qual é a igreja que eu posso, que você aqui, nós podemos ter como referência? Aí você pode pensar de outra maneira, vamos pensar, bom, quem sabe a história da igreja? A história da igreja nos conta de muitos avivamentos que foram, né, que marcaram a história da igreja. Cidades, povoados, países que foram varridos pelo avivamento. Então aí nós temos a história da igreja, nós temos a igreja. Então às vezes você não tem costume de leitura, não leu alguns livros ou livros bons que contam esse tempo aí de uma forma de avivamentos. A gente olhar, e nós temos alguns livros na biblioteca ali que fala um pouco da história, daquilo que aconteceu, para a gente ter uma ideia do que é o avivamento mesmo. Às vezes a gente fala, pede o avivamento, mas nós não temos ciência do que é o avivamento que a gente quer viver, que a gente está pensando em ter. Então a história da igreja está marcada por vários avivamentos. Povoados, cidades que foram revolucionadas pelo poder de Deus quando varreu aquele lugar ali. Então, um avivamento. Mas aí você fala assim, está difícil, né? Mas você ainda tem a Bíblia. Você tem a Bíblia para você estudar. Bom, eu não sei, eu não li algum livro e tal, mas você tem o Novo Testamento nas suas mãos, e você tem um livro específico na sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Aquele livro ali conta a história de um avivamento. Você conta histórias de uma pregação, quase 3.000 almas se convertendo. Nos primeiros 6 capítulos ali, milhares de pessoas se convertendo. Coisas sobrenaturais, tanto dos milagres, como da ação de Deus em transformação de vidas, onde pessoas se convertendo, largando suas crenças, suas ideias religiosas, sua vida religiosa, e se convertendo ao cristianismo de uma forma sobrenatural. Então você tem na sua Bíblia o livro de Atos. Aí você fala assim, bom, eu então tenho uma referência aí na minha vida, ou na minha Bíblia, né, que é a história de Atos, e que eu posso abrir as Escrituras e estudar esse livro de Atos, e em forma de oração falar, Deus, faz esse avivamento na minha vida, eu quero viver isso. E isso é particular, isso é pessoal. Naquele avivamento que aconteceu em Atos, foram 120 pessoas que estavam reunidas, mas conta a história da igreja que avivamentos que começou a partir de uma pessoa. Eu já ouvi e li histórias de avivamentos que começou numa escola dominical, uma sala para crianças,
onde a professora da sala de aula de crianças estava em oração pelas crianças e família, e ali desencadeou um avivamento. Aí pensa assim, então a gente precisa de ter uma referência, ter um modelo. Aí você, quem sabe, não tem ainda essa ideia formada do Atos dos Apóstolos, mas eu gostaria então de relembrar um ponto passado da mensagem e falar do tempo seu de primeiro amor que você viveu com Cristo. Talvez você tenha uma referência que é você mesmo. Você lembra do tempo quando você era convertido novo? Jovem convertido, aquele não jovem convertido, mas no tempo de novo convertido. Os primeiros dias, o primeiro amor. Aquele tempo quando Jesus entrou no nosso coração, no seu coração, e a sua vida foi revolucionada de uma maneira impressionante. E eu espero que você tenha vivido esse primeiro amor. Talvez você tenha a sua experiência de olhar para você e falar assim, olha, eu tenho sim uma referência de um avivamento, que foi a maneira de como Deus trabalhou no meu coração, transformou a minha vida, e a maneira de como eu me dei para o Senhor, não só nos cultos, no tempo de comunhão, de relacionamento, mas do falar do amor de Deus, do compartilhar da fé. E aí nós temos uma referência, mas não pode ficar lá no passado, lá no tempo da nossa história. Precisa ser o seu presente. Você cantar novamente, que nós vamos cantar, não o primeiro outro hino, vamos cantar esse último novamente, mas você pode cantar outro dia, ou quem sabe pegar a letra e falar assim, eu quero viver esse avivamento, Senhor. Eu quero viver um tempo de grande revolução espiritual da minha vida. Então é necessário para você querer uma referência. Mas aí, quando a gente está pensando no querer um avivamento, a gente fica pensando naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus está querendo realizar. E eu acho que uma das coisas que a gente pode ver é os corações, a situação do mundo que está, como nós estamos vendo o mundo do jeito que ele está. E o que nós vemos no mundo hoje? O que nós vemos no nosso país, na nossa nação? O que nós vemos no nosso estado, na nossa cidade? A gente olha o estado de pecado que as pessoas estão vivendo, o estado de pecado que elas estão vivendo, e muitas das vezes a gente olha para tudo isso e só olhamos. Então a gente olha para o estado de pecado e pensa, Deus, tem uma razão, tem um motivo pelo qual eu quero viver um avivamento. Eu quero olhar para essa situação e desejar transformação, mudança. Nós não podemos ser só assistentes. Nós temos que ser inconformados. A gente olhar para nós e falar, Deus, nós queremos ver alguma coisa acontecer, aquilo que está vivendo nosso país, a nossa cidade, nosso bairro, e nós queremos ver mudanças. E a gente sabe que avivamento, como podemos dizer, ele não acontece simplesmente por pregação. Nós temos boas pregações, e na internet está cheio de boas pregações, e a gente escuta, vê, assiste as pregações, mas não é só de boas pregações. Também não é só de cultos animados. A gente olha assim, não, eu tenho participado de cultos animados, aquele cultos que é chamado pentecostal, aonde os dons espirituais, as línguas são faladas, interpretadas, e as coisas pentecostais acontecem. Às vezes não é só isso. A gente sabe que não é só ter boas pregações, não é ter só cultos animados. A gente sabe que as coisas não acontecem simplesmente por isso, mas também não é simplesmente por trabalho, serviço. Uma igreja que trabalha, uma igreja que tem aí vários ministérios e todos funcionando bem. Essas coisas todas fazem parte e ajudam uma igreja a caminhar bem. Mas não é por aí que acontece o avivamento. O avivamento não acontece dessa forma. E a gente pensando, bom Deus, quem sabe, vamos dizer assim, pessoas novas que estão chegando. A gente está vendo novas pessoas chegando na igreja, e isso já é resultado do avivamento. Não, tem sim resultados de alguma ação, mas não quer dizer que é avivamento acontecendo. Quando a gente olha para nós, e a gente pensar como referência, e entendermos que o avivamento não acontece, não começa aqui na terra. Ou seja, o avivamento não começa de nós para o céu. A gente entender que o avivamento acontece no céu para a terra. Ou seja, não é de nós para o céu, é do céu para nós. E a gente pensar que o avivamento tem que estar acontecendo lá no coração de Deus. E quando nós entendemos isso e pensamos dessa forma, e ao olharmos para o coração de Deus,
e pensando no que Deus está olhando para nós, para a nossa terra, nem pensando o que Deus está vendo em nosso país. Ele que conhece todos os corações, Ele que vê todas as coisas, Ele que sabe a diferença entre pensamentos e atitudes, de tudo que está acontecendo em nossa nação, de tudo que está acontecendo com os homens aqui no nosso país, a gente pensando assim, Deus está olhando para isso tudo, qual é o sentimento que Ele tem? Qual é o sentimento que Deus tem? A Bíblia fala que quando Deus olha, Romanos capítulo 1, verso 18, fala que a ira de Deus fica indignado. A gente às vezes fica pensando assim, né, eu estava ouvindo alguém comentando essa semana, e aí parece que Deus está assim, até Ele está alheio à situação do mundo. E a gente fala isso porque às vezes o nosso coração fica indignado com as coisas que estão acontecendo também. E eu acredito que tem que ser assim. Tem que ser assim. Nós não podemos ser assistente de tudo que está acontecendo nesse mundo e vendo o que está acontecendo e somos apenas assistentes. Então, no nosso coração também tem que ter indignação. Às vezes o nosso coração fica indignado quando a gente vê uma notícia terrível, a notícia que a gente olha da covardia que foi praticada, feita, a gente se revolta e o nosso senso de justiça vai logo sendo aflorado, dizendo, sabe o que tem que acontecer com esse indivíduo? Pena de morte, tem que ser fuzilado, tem que ser tratado dessa forma. A gente pensa assim, mas aí se Deus tratasse dessa forma, se a indignação de Deus estivesse tratando dessa forma, como às vezes a gente acha que tem que ser feita a justiça, já pensou a justiça de Deus qual que é? É de juízo, Ele já fez isso, tem feito. Eu não quero contar histórias atual para não poder complicar a cabeça de alguém, mas contar a história que está na Bíblia, quando fala da sua indignação, e quando Ele olhou para Sodoma e Gomorra, e Ele falou assim, olha, vou destruir. Aí entrou um intercessor no meio, e falou assim, não Senhor, mas se tiver 50 justos lá naqueles lugares, naquelas comunidades ali, aquelas 2 cidades e adjacências que todas foram, né, queimadas. E aí ele falou assim, não, se tiver 50 justos, então em várias comunidades, não foi só 2 cidades, Sodoma e Gomorra, outras vizinhas também foram queimadas, que a Bíblia não cita o nome, mas também foram queimadas. E aí o intercessor intercedendo ali, Senhor, e se tiver 50 justos? Aí você imagina que num lugar, conforme é dito, que eles se comportavam, não encontrava 50 justos. 50 justos. Deus olhou e falou assim, não, eu vou destruir. Não, mas 50 não, Senhor, 40 não, 30 não, 20 não, 10. Quando chegou em 10, o intercessor parou, porque ele sabia que a situação estava difícil. E aí ele sai, vai lá tirar o seu sobrinho de lá, daquele lugar, os anjos, ordenando que ele saísse de lá, e fogo do céu cai, a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade do homem, e algumas centenas de pessoas foram aniquiladas, o juízo de Deus caiu sobre eles. Aí fala, misericórdia, Senhor. Então às vezes a gente pensar que a nossa justiça, que está indignado com tudo que a gente vê, a gente entende que não é dessa forma, com certeza, que Deus quer que a gente haja, que a gente proceda. A maneira de que o homem Deus quer que a gente proceda, não é o nosso coração se revelando em ódio, em destruição de vidas e pessoas, pelo contrário. Eu fico pensando que o coração de Deus, com tudo que Ele está vendo, e Ele, como se diz, tem derramado a sua justiça sobre a terra, tem feito juízo sobre a terra, em algumas situações, mas eu acredito que Ele quer que a gente se coloque de que forma? Não com o nosso coração indignado, mas uma igreja com o seu coração, com os seus joelhos dobrados. Joelhos dobrados. Uma igreja com o coração curvado diante dEle. Uma igreja que, ao olhar para a situação do mundo como está, das pessoas como vivem, eu acredito que Ele está dizendo, olha, você precisa estar com o seu coração curvado. É o coração de intercessores. É o coração daqueles que oram. Eu fico pensando na posição de Abraão ali como intercessor, e ele falou, Senhor, mas se tiver 50 justos, se tiver 50 justos, ele não tinha. Então eu fico pensando na posição nossa de intercessor,
de olhar para a situação do mundo como está, das coisas como estão acontecendo, e a igreja agora não é mais um intercessor, mas somos vários intercessores aqui, dobrando seus joelhos, dobrando seus corações e falando: Deus, tenha misericórdia. Muda a situação da nossa cidade, muda a situação do nosso bairro, muda as situações que nós estamos vivendo aqui no nosso município, e que às vezes nós olhamos e com o nosso senso de justiça falamos isso. Como diz aí num campo que a gente ouve muito bem, nosso começo de ano foi assim, né? Os pequenos traficantes aí se matando, e algumas pessoas falam: é bom que se matem entre eles mesmo, pelo menos está acabando com essa raça ruim. Não é verdade? Alguns falam assim: não, eles mesmos se matando, deixa se matarem. Só que muitas daquelas adolescentes que morreram ali, a mãe de muitos deles eram crentes, a mãe de muitos deles eram cristãs, que os filhos se desviaram, experimentaram da droga e gostaram, e se enveredaram pelo caminho do pecado, e escravizados ali morreram. E algumas mães dessas eram crentes, gente. E às vezes tem alguns que falam assim: não, que seja justiça feita, e aí deixa que eles se matem, deixa que eles se matem para lá. E nós entendemos que não é esse não é o coração do cristão. Quando a gente fala da indignação, é a gente não concordar com as coisas que estão acontecendo errado, mas ao mesmo tempo o nosso coração tem que ser permeado pelo amor de Deus, que a Bíblia fala que o amor dele é derramado em nossos corações. E eu fui pensando: Deus, aviva a nossa igreja. Eu estou cantando esse hino aqui, falando para mim, fazendo a minha oração: Senhor, aviva meu coração, aviva minha alma, aviva, Senhor, que eu quero viver esse avivamento. Diante de tudo que nós estamos vendo, que parece que esse mundo não vai consertar, esse sistema corrupto do nosso governo brasileiro não vai mudar. E eis que eu te digo, é verdade, não vai mudar. Esse mundo não vai mudar para melhor. Esse mundo não vai ser consertado. Nós sabemos disso, a Bíblia trago essas revelações para nós, de que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Falando da igreja, falando do povo dentro da igreja. A gente pensa assim: o sistema do nosso país, se tira esse, sentar aquele, se, como alguém disse aí no seu senso de justiça, solta uma bomba em cima daquele congresso e bota tudo novo ali, vai resolver? Não vai. O sistema é corrupto, o sistema está corrompido. Mas é nosso senso de dizer assim: muda, Senhor, muda. Mas eu acho que não é esse tipo de apelo que o coração de Deus está querendo ouvir. O coração de Deus está querendo ouvir um coração de uma igreja que se curva diante dele em prantos, em clamor de misericórdia, falando: Deus, realiza um avivamento no meio da sua igreja, Senhor. Desperta-nos a viver esse avivamento, por mais que a gente saiba que as coisas estão aí piorando, que vão piorar, que as coisas vão dificultar, mas nós temos lido na história que Deus realizou avivamentos em comunidades, em povoados, em cidades, e ali foram transformando todo aquele lugar, aqueles corações. E alguns deles começou com um coração, com uma vida, uma pessoa, inconformado, mas precisando de experimentar esse amor de Deus. E ali começou a interceder. E uma igreja que começou a orar, uma igreja que foi se quebrantando, uma igreja que começou a pensar na vida de oração de uma maneira diferente. O tempo de oração de uma maneira mais sem cobrança, mas porque os corações constrangidos ao desejo de oração, um coração constrangido, um coração que não precisa de tanto grito, de tanto apelo, de tantas coisas. Mas por quê? Como eu disse, o coração do irmão, da irmã, se não tem uma referência próxima dele, mas tem uma referência do coração dele mesmo, no seu coração, de falar: eu quero viver, Senhor, aquele primeiro amor. Aliás, Senhor, a minha oração não é viver aquele primeiro amor, eu quero mais. Eu quero unção dobrada daquele tempo que o Senhor me concedeu naqueles dias. Eu quero unção dobrada daquele avivamento que o Senhor concedeu para mim naqueles dias. E eu, voltando nos meus pensamentos, olhando para mim, pensando na minha dedicação, na minha busca, no meu tempo de leitura, no tempo que eu fazia as coisas, olhando para mim, eu falei: Senhor,
eu quero unção dobrada. Eu não quero voltar só a fazer aquilo que eu fazia antes, eu quero fazer muito mais. Eu quero fazer muito mais. Eu estou falando para você orar nesse sentido. Às vezes, quem sabe, você ainda não sabe o que é esse grande avivamento. Você teve uma decisão para Cristo, mas o mar de amor de Deus não chegou a tocar no seu coração ainda. Você não sabe o que é isso. Você não sabe, você sabe, quem sabe, o que é ser convencido a frequentar a igreja, a mudar alguns hábitos, ou a praticar algumas coisas do contexto religioso, mas ainda não experimentou o que é o mar de amor de Deus derramando o coração, enchendo um coração. Você ainda não experimentou isso. E aí você fala: Deus, então eu quero experimentar. Se esse mar de amor do Senhor pode ser derramado, está lá em Romanos, ele fala sobre isso, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então dobre seu coração diante de Deus, falando: Deus, eu quero experimentar esse mar de amor. Eu quero experimentar essa plenitude da ação do Senhor sobre a minha vida. Eu quero experimentar isso. Então, quando a gente sabe que o avivamento acontece no coração de Deus para nós na terra, de Deus para nós, igreja, crentes, de Deus para nós, e a gente olhar e falar: Deus, eu tenho uma referência, eu tenho referências do avivamento que o Senhor quer dar para nós, que está na sua Bíblia, ou melhor, na sua palavra, né? Então, na nossa Bíblia aqui, e a gente poder pegar, estudar, quem sabe você fazer um propósito, além da sua leitura normal, ler o livro de Atos de maneira diferente, de ler o livro de Atos falando: Senhor, eu quero experimentar esse avivamento na minha vida. Quem sabe você pode começar a fazer as suas orações, e a gente entendendo que Deus está querendo fazer isso. Então, o avivamento que está no coração de Deus pode e deve explodir em nossos corações. Porque a Bíblia fala que o dínamos, né, fala do dinamite, o poder de Atos 1:8, ele está falando literalmente de uma explosão comparada com um dinamite. Então é por isso que eu estou falando que às vezes a pessoa tem experiências religiosas, mas ainda não experimentou essa explosão, esse dinamite de Deus dentro do seu coração. Não experimentou ainda, não sabe o que é isso. E a gente tem falado um pouco sobre essas coisas nessas nossas lições. Temos falado, já como eu compartilhei com os irmãos, na nossa célula. A gente tem conversado sobre isso. Diga: irmãos, quantos de nós aqui somos batizados com o Espírito Santo? Alguns levantaram a mão, outros não responderam, não tiveram a experiência ainda. E teve gente que falou: Senhor, eu tenho dúvida, eu ainda não tenho certeza se eu fui batizado com o Espírito Santo. Gente, se não tem certeza é porque não foi. Porque é uma experiência inconfundível. É impossível que uma pessoa que está sendo cheio dessa explosão, desse dinamite de Deus no seu ser, e ele não perceber, e ele não saber dessa experiência gloriosa. É impossível, é impossível. É literalmente o dinamite de Deus explodindo dentro do seu coração, no seu espírito, na sua alma, e que o seu corpo percebe, sabe disso tudo. A gente olhando para aquilo que Deus está derramando sobre a nossa vida, não é pensando só no sentimento, no gozo, na alegria, não é só no sentimento, mas a Bíblia escreve isso como ação de poder em nossas vidas, de poder no meu coração, de poder no seu coração, e a gente pensando que esse amor de Deus derramado, e aí eu fico pensando lá em Atos capítulo 4, verso 32, e fala que da multidão dos que criam, era um coração e alma. Eles viviam numa unidade, num comprometimento uns com os outros, num assistir às necessidades. Lógico que a gente não sabe bem o que é isso, da prática deles daquela época, eles estavam vivendo, com a nossa situação hoje. Nós vivemos um mundo muito independente, cada um na sua, cada um no seu trabalho, na sua escola, na sua profissão, na sua vida, e às vezes nos reunimos. E às vezes, muitas vezes, as nossas reuniões são apenas reuniões, ajuntamento. A gente não entende muito bem o que Atos 4:32 fala do coração, só coração e alma, onde a igreja vivia ali de tal maneira, tão preocupada, tão juntos, que não havia nenhum necessitado no meio deles. Ou seja, a respiração de um era a respiração do outro. Nós não entendemos isso ainda, mas nós podemos viver isso. Nós podemos viver isso melhor do que nós já temos vivido, mais intenso do que nós já temos experimentado,
de pensar na oração de um enfermo, de pensar no assistir de uma necessidade de alguém no sentido material e no sentido também de apoio, de ajuda, de socorro. Eu acho que nós podemos viver isso ainda mais. Então, permita, sabe, que Deus derrame desse amor no seu coração. Permita que Deus te invada com esse amor que Ele tem para derramar no seu coração. E aí a diferença, com certeza, nós vamos perceber e entender aí o que na verdade é uma igreja fervorosa, né? Uma igreja fervorosa, não é só uma igreja barulhenta, né? Não é uma igreja que faz muito barulho. Às vezes nós temos aqui, nosso som aqui fica um pouco exagerado, né? Com os barulhos, então nós somos barulhentos às vezes. Mas não é barulhento, mas é uma igreja fervorosa de espírito. A igreja fervorosa de espírito. Uma igreja que quando começarmos o culto, para terminar vai ser difícil, né? Tem aquela igreja da campainha, pim, 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 né? Quando começar a orar, tem que botar uma campainha. O pastor Evan vai ser o homem da campainha aqui. Pim, 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 brincadeira. Não tem umas igrejas que tem umas campainhas, vocês já viram? Eu já vi. Algumas igrejas que tem umas campainhas para parar os irmãos ali. Mas aí pode plim, 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 que não vai parar, porque o povo está no fervor do Espírito Santo. E eu não estou dizendo de descontrole emocional, não. Mas estou falando do fogo, da ação de Deus em nós. No coração, que nós aí não queremos ir embora. E quando nós olhamos para o relógio, já deu meia-noite, puxa vida. O tempo passou tão rápido, nem percebemos. É o fervor de Deus em nós. E nós não temos a preocupação com 9 horas, né? Não temos preocupação com 9 horas. O irmão está preocupado com o ônibus? Não, porque se ele perder o ônibus, alguém vai levá-lo de carona. Não vai ter problema com andar a pé, não. É isso? A igreja vivendo um tempo de fervor diferenciado. Gente, sabe que eu estou dizendo isso? É porque o que nós temos experimentado, eu acredito que nós podemos multiplicar isso muitas vezes do que nós podemos experimentar de Deus, de Deus. Já falei isso, vou repetir. Talvez você pense assim, né, que Deus chegou num limite de bênção para te dar. Acredito que não. Nenhum de nós aqui vivemos aquilo que tem o Senhor para nos dar no máximo dele. Não, nenhum de nós vivemos. Por maior que seja a sua experiência, por maior que seja aquilo que você tem alcançado de Deus, seja em todos os sentidos da salvação em você, você já alcancei, não alcançou, pode ter certeza que não. Uma igreja fervorosa, uma igreja que a gente vai, como se diz, ver isso acontecer. E sabe o que eu estou pensando aqui? E aí eu falando para mim, você fala para você, sabe, a começar no seu coração, a começar em você. Senhor, aviva a minha vida. Uma igreja fervorosa, uma igreja que está vivendo momentos de quebrantamento, de adoração, uma igreja piedosa. Sabe o que é a igreja piedosa? Eu estava pensando aqui, na igreja piedosa é o contrário da igreja vaidosa. Você sabe o que é a igreja vaidosa? Eu conheço aí alguns grupos, não vou falar nome, isso aqui não é para criticar não, gente, mas para a gente, só para ilustração, eu conheço igrejas que lá só tem Santa Ceia só uma vez por ano. Uma vez por ano só. Eles têm Santa Ceia. E eu tenho alguns conhecidos que congregam nessa igreja. E esse dia de Santa Ceia é o dia da concorrência dos modelos dos vestidos das irmãs. É uma concorrência. Cada um parecendo aquele tapete vermelho lá da Hollywood lá, da entrega do Oscar. Parece aquele tapete vermelho. É uma competição de qual irmã que vai com o vestido mais bonito que a outra. É tudo feito a 50 chaves, para ninguém ver o que a outra está fazendo. A costureira, tudo no segredo. Aí quando chega o dia da Santa Ceia, aquele desfile, né? Aquele cheiro de perfume tomando conta do lugar. É uma competição. E os homens são os ternos. A amarada vai de terno. Sapato cada um mais brilhante que o outro. E não só nisso, disputa também os carros no estacionamento, cada um mais bonito que o outro. Sabe o que é a igreja vaidosa, não piedosa? É aquela que a preocupação exterior é tão grande, que eles chegam num absurdo desse. E eu não estou exagerando não, tá, gente? Isso é verdade, é fato. É tão grande a vaidade que a igreja tem, tão grande, que a competição de vestimentas, de roupas, de carros, de ternos, de casas, enfim. A gente pensando na
igreja vaidosa. Aí algumas pessoas falam assim, não, porque eu ouvi isso aqui na nossa região, de alguém falando assim, olha, você sabe por que as pessoas procuram a nossa igreja, congregar com a gente? Porque congregar aqui na nossa igreja dá status na cidade. Pessoas aqui da nossa cidade falaram isso, de igrejas aqui, dá status, congregar nessa determinada igreja. Eu falei, misericórdia, misericórdia. Aí eu fico preocupado com a gente aqui, porque tem algumas pessoas que falam que não entra nessa igreja, porque é igreja de rico, né? E é verdade, alguns criticam a gente lá fora. Eu já ouvi isso, que pessoas chegaram a congregar com a gente aqui, e aí alguém falou assim, não vai lá não. Ô povo metido daquela igreja, daquela Betânia ali. Povo metido. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Pessoas falando aí que nós somos metidos demais, só tem rico aqui. Só tem gente snob aqui. Recebe aí, né, irmão? Mas pena que isso não é uma palavra de profecia de bênção, é uma crítica para nós. É verdade? É crítica para nós. Gente, a igreja da vaidade, nós não somos igreja da vaidade. Alguém está congregando na igreja da vaidade aqui, e quando o pessoal fala assim, eu falo, gente, nós somos pessoal simples. Tem alguns que usam galocha lá, até hoje ainda, né? Alguns aí que lembram do tempo da galocha. Eu uso galocha, por exemplo, o pastor dela usa galocha até hoje, tão bobo que ele é. Vai lá conhecer o pastor dela, da igreja lá, para você ver como eles são simples. Não é verdade? Eu acredito que a gente olhando para nós fala assim, não, a igreja piedosa, a igreja que é marcada pela convivência que ela tem em Cristo. A vida que nós temos em Cristo reflete da nossa convivência. Então, se você se veste bem, graças a Deus. Se você tem um carro melhorzinho, graças a Deus. Se você se veste bem, come bem, se isso, graças a Deus por isso. Mas isso não deve ser impedimento, não deve ser motivo nenhum de um pouquinho de nariz empinado, de achar que é melhor que alguém, que nós não somos melhor que ninguém. Ninguém, não somos melhor que ninguém. E nem você, por menorzinho que acha. Cadê o irmão Sérgio, está aqui? Menorzinho na casa de Jessé. Cadê ele? Cadê o menorzinho na casa de Jessé? O menorzinho na casa de Jessé, Sérgio. Quando fala assim, eu sou o menorzinho na casa de Jessé, você não é bobo não, né? Menorzinho na casa de Jessé, Davi, entendeu? Aí se você se sente como o menorzinho na casa da Betânia aqui, mas que você saiba também que você é tão importante quanto o melhor, ou aquele maior que está com a coroa na cabeça já. Nossa piedade. Agora a nossa piedade, a nossa vida em Cristo, a Bíblia fala em 2 Timóteo, que quem escolher viver essa vida de piedade vai padecer perseguições. Você sabe por quê? Porque a nossa indignação contra o pecado vai nos levar em situações de confrontos, vai levar em situações de discórdia. Não estou dizendo de contendas, mas de discordar de situações que nós sabemos que está errado, e nós não podemos calar diante da situação daquilo que está errado. Se pedir a sua opinião, você vai dar a sua opinião. Se você estiver em situação em que a sua palavra tem que ser dada, você vai dar. Hoje em dia nós vivemos aí numa época do chamado preconceito, né? Você tem preconceito? Eu tenho preconceito. Lógico que eu tenho preconceito. Eu fui ensinado algumas coisas desde bebezinho. Primeiro minuto de nascido, né? A minha mãe eu nasci de parteira, e minha mãe perguntou, e quem nasceu? Não sabia, não tinha ultrassom até o último dia para nascer, né? Usei um ultrassom até nasceu, né? Sabe até a cor dos olhos do menino já antes de nascer? Não é verdade? De tanto ultrassom que se faz, sabe até a cor dos olhos do menino. No meu tempo não tinha, era parteira. Aí minha mãe toda cheia de dor lá, e quem é? É um menino, dona. Ué, como é que sabia que era menino? Como é que eu sabia que você era menina quando nasceu? Aí você tem preconceito? Acho que eu tenho. Desde os primeiros segundos de nascimento já me falaram, é um menino, e eu escutei aquilo, não entendi nada, mas eu sabia que era verdade. Eu concordo com isso aí. Não é verdade? Mas eu acho que eu tenho preconceito. Agora eu concordo com as coisas que acontecem de perseguição, de violência? Lógico que não. Nós não concordamos com isso. Se tem um povo que não tem preconceito no sentido de perseguição, de concordar com as coisas que estão sendo feitas erradas, somos nós. Nós não concordamos com isso. Então o nosso preconceito é porque nós temos
opinião formada, e principalmente aquelas opiniões que são a base, à luz da Bíblia, das Escrituras. E nesse sentido você vai ser confrontado. Nesse sentido alguém vai botar o dedo em você. Nesse sentido você vai ter que viver experiências, de poder olhar os princípios das Escrituras e viver na essência do que é mesmo. E isso vai te trazer alguns transtornos. Seja nos seus negócios, seja na sua convivência, seja no meio dos seus parentes, seja lá onde você passar. Você vai ter que enfrentar situações que você vai ter que ter posturas de cristão, de crente, de servo de Deus. É isso aí, pronto. Concordou? Não, não concordo. Eu vou ficar calado? Não, faz de conta que eu não sei de nada. Não, eu sei sim. E eu tenho opinião sim. Eu tenho achômetro sim. E a Bíblia fala que se você escolher viver uma vida piedosa, na essência do que é a piedade mesmo, você vai padecer perseguição. Você vai sofrer perseguições. Agora, por outro lado, a gente também pode viver o estado de, não vamos dizer no perigo maior, de conivência com o errado, mas calado, sendo aquele profeta que o Fernandinho canta, bicos calados, não fala nada, e nós somos profetas calados diante da situação. Não, quer viver uma vida piedosa? Então a sua postura tem que ser diferente, à luz dos princípios do Evangelho que você conhece. Essa é a vida piedosa. Nós não fazemos parte da igreja vaidosa, então nós fazemos parte da igreja piedosa, mas a nossa vida de piedade, a nossa vida de viver nos princípios cristãos, a gente vai discordar de alguns aí ou de muitos, e nós não temos que ficar calados, omisso, diante de algumas situações. Nós não vamos ficar omisso. Nós vamos ter, não, a luz do princípio da palavra é esse aqui, isso que a Bíblia diz que eu tenho que falar. Então eu não posso ficar calado, eu não posso ser conivente com a situação. Você sabe o que é conivente? É que Paulo diz aqui na carta de Romanos, eles não somente fazem, mas concordam com aqueles que fazem. E eu fico pensando, puxa vida, quando a gente olha essa vida de imoralidade, de porqueira que nós estamos vendo aí nesse mundo aí, e às vezes as pessoas não estão nos ambientes, mas traz através da televisão, do computador, das internet da vida. Então a gente não está indo lá nos ambientes, mas os ambientes estão vindo para nós. E aí o que acontece? Eu estou conivente com a situação. Por quê? Participo daquilo. Participo daquelas coisas ali, como se diz, a tentação. Eu sou tentado, tem uma área da minha vida que eu sou tentado. Então vigia, vai para o joelho, vai para a oração, busca o avivamento do Espírito Santo na sua vida para você ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta de tudo e qualquer coisa. A verdade nos liberta. Aí eu olhando para a minha vida, Deus está me concedendo a graça de viver acima da situação. Eu tenho tentação, então eu vou para o joelho, vou para a oração, para vencer a tentação. Mas a tentação é forte demais, minha carne é fraca, então vai para o jejum, que a sua carne fraca vai ficar forte. Não é verdade? A carne fraca, ela pode ser mais fraca ainda, vai morrer. Ela vai morrer de tanto jejum, de tanta oração. De tanto jejum e tanta oração. Vida consagrada. É verdade, não temos que ser conivente com a situação, participando da mesa das coisas erradas. Pelo contrário, a nossa postura é uma postura de somos contra. Nós somos contra, porque a nossa vida, nós temos escolhido a vida de santidade. Deus, eu quero viver um avivamento. Eu quero viver um avivamento. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por esses dias, por esse tempo. E na meditação, na oração, temos buscado, Senhor, Deus, o efeito desse fogo santo sobre as nossas vidas. Mas nós oramos por esse efeito desse fogo santo sobre a nossa casa. Por Deus, que o nosso lar, Senhor, que a nossa família seja envolvida com esse poder, Senhor. Que o amor do Senhor que está sendo derramado possa inundar o coração de todos. Ó Deus, é do pai, é da mãe, é dos filhos. Ó Deus, é da mulher, da esposa, é do marido, Senhor. Nós oramos por esse grande avivamento. E quando nós nos ajuntarmos aqui, Senhor, essa igreja de fervor, Senhor, essa igreja de um coração cheio, pleno do amor do Senhor, ó Deus, não venha se conter na nossa experiência e vida, Senhor, para chegarmos aos campos, aos cantos, aos montes, aos lugares, Senhor, as vidas das pessoas que estão aí precisando, Senhor, de ser alcançados pelo amor do Senhor, que está em nós.
que está no coração da tua igreja, mas, Senhor, que precisa ser levado, precisa ser demonstrado, precisa ser vivido. Então venha, Espírito Santo, que essa explosão de amor, Senhor, possa nos impulsionar de uma forma sobrenatural, que esse vendaval nos leve, Senhor, nos transporte, nos empurre, Senhor, diante da situação, das necessidades diversas que temos bem perto de nós aqui, Senhor. Então nós oramos nesse sentido, entendemos que é dessa forma, que é exatamente assim, Senhor, como o Senhor fala, da explosão desse seu dínamos em nosso coração, Senhor, para nos levar, Senhor, para estar varrendo, ó Deus, limpando, Senhor, ó Deus, o mundo de pecados, vidas e erros, Senhor, para consertar diante do Senhor, para mudarem as suas vidas, serem saradas, libertadas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a vida do nosso irmão Antônio, Senhor. Deus, ele que está dando os seus primeiros passinhos. Deus, algumas coisas, quem sabe, na mente dele estão confusas, mas o seu Espírito Santo é o principal professor, aquele que o ensina, aquele que o conduz, que leva à plena verdade, ao conhecimento da verdade. Toma pela mão, Senhor, Deus, e leva para diante daquela sala principal, o santíssimo lugar, para a comunhão contigo, perdoado, lavado, restaurado. A sua esposa, nossa irmã Edna, também diante da bênção do Senhor, crescendo na graça do Senhor. Deus, tem mais alguém aqui que precisa, Deus, conhecer dessa pessoa maravilhosa. Deus, quem sabe o Senhor possa ainda falar com o seu coração ainda hoje, possa falar desse amor que ele não conhece, desse amor derramado no coração dele que ele ainda não conhece, ou ela ainda não conhece, que o Senhor possa dar, oh Deus, essa oportunidade para ela também, para ele também, Deus, de se render a Ti e se entregar ao Senhor, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus. E eu quero deixar em aberto aqui esse apelo para você. Se você que está aqui hoje à noite gostaria de entregar seu coração para Jesus, nós vamos encerrar e você vai pedir para alguém que você conhece aqui dentro para vir até aqui à frente, nos procurar, vamos orar por você. Então, se você quer uma oração específica com óleo, nós queremos abençoar a sua vida, pode vir aqui à frente também, vamos orar por você em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa semana que está começando hoje. Com certeza, uma semana de bênçãos, de grandes e ricas promessas sobre as nossas vidas. É isso que nós queremos, nós almejamos. O que vem do Senhor, com certeza, nos alcançar. A nossa casa, a nossa família. Deus, a bênção do Senhor sobre nós. Como também, Senhor, ó Deus, a vida de cada um de nós, que ao Senhor tem sido fiel em entregar as ofertas, os dízimos. Estamos aí preocupados em ver o sustento dessa casa, como a vida missionária, os missionários sendo abençoados. Então recebe os valores que nós consagramos ao Senhor e levantamos a vida dos teus servos, como também os valores, e pedimos, Pai, recebe e abençoa em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele dê a paz e faça resplandecer a sua vida, a sua paz, a bênção dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai na bênção, vai na paz.